porque uma autêntica vocação precisa ser provada. Então não é o fato que eu estou um momento difícil, não é um fato que no meio da minha caminhada eu caí, não é um fato em que muitas vezes se levantam questionamentos no meu coração que Deus não me chama. Mas qual é o fato? O fato é que eu tenho que estar numa amizade com Ele, numa intimidade com Ele, numa vida de oração séria. Nós vimos lá nesse instante que todos os santos, eles um dia foram pecadores. Mas qual é a diferença deles? Eles perseveraram no caminho do Senhor. Eles continuaram de uma forma humilde e reta, caminhando junto com o Senhor. Eles perseveraram confiando na misericórdia de Deus. Em meio às dúvidas, em meio aos desafios, perseveraram nesse caminho. E o próprio Senhor foi iluminando a eles. Na oração, no acompanhamento, na vida comum, no caminho da paz, digamos assim. Cada um de nós precisa perseverar. Deus vai iluminar, vai tirar as nossas dúvidas, vai nos esclarecer e vai nos dar aquela coragem que nós precisamos para dar os passos decisivos, para dar o nosso sim a Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele não nos engana. A vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Porque uma das coisas que se levantam dentro de nós, a gente às vezes fica com medo da vontade de Deus. Eu fico com medo de fazer a vontade de Deus. É estranho isso, mas isso existe. Por que é estranho? Porque a gente devia ter medo de fazer a vontade da gente. Porque às vezes a gente diz, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, faço, e amanhã eu digo, que besteira que eu fiz. Porque a nossa vontade nos engana muitas vezes e nos põe em rascadas terríveis. Mas a vontade de Deus não. Por mais desafiante que ela seja, ela nos levará a um porto seguro, ao porto da felicidade. Então tenha confiança, tenha perseverança, busque com um coração sincero e reto, que o próprio Deus, Ele não rejeita um coração reto e sincero. E no tempo certo, você terá a confirmação da vontade de Deus e não tenha medo de aderir incondicionalmente a ela, porque ela é um porto seguro de felicidade. Na Bíblia tem 365 vezes a frase não tenha medo. Isso significa o quê? Todo dia nosso Senhor está dizendo para cada um de nós, não tenha medo. Por isso que leva do seu lado, não tenha medo, Andréa, porque a vontade de Deus é um refúgio seguro, é um porto seguro de felicidade. Sabe o que é o medo? No fundo, sabe o que é o medo? É a nossa carne, a nossa humanidade, os nossos planos, os nossos projetos que querem resistir ao projeto de Deus, ao plano de Deus. Mas isso é uma bobagem, porque os nossos planos, por melhores que sejam, eles podem terminar ou num grande fracasso, ou por mais sucesso que ele nos leve, nunca poderá nos encher de plenitude e felicidade como a vontade de Deus. Então é uma questão de, entendamos, inteligência espiritual. Decidir-se pela vontade de Deus, porque ela sim nunca decepcionará. Então não tenha medo, combate todo dia a concupiscência, combate todo dia a vontade humana e reza, persevera, procura ter a coragem, estar junto com os irmãos, porque quando a gente está só, veja bem, quando a gente está só, muito facilmente a gente pode ser carregado, mas quando a gente está junto, buscando a vontade de Deus, Deus se revela. Por isso não tenha medo, André, ok?